tem que ver com um assunto ainda mais delicado no cenário religioso contemporâneo. Tem que ver com a fidelidade do bolso. Existe uma famosa tradição judaica, rabínica, que diz que se você quer conhecer uma pessoa, você então precisa saber como ela se relaciona com a raiva, com o copo e com o bolso. E aí você já pode começar a imaginar como as pessoas se revelam quando estão num momento de limite de raiva. Como as pessoas se revelam quando mexem no copo dela. Ah, mexe com qualquer coisa, não mexe com o meu copo, com a minha comida, aquela minha macarronada de sábado depois do culto. Pode mexer com qualquer coisa. E aí vai fazer aquela dieta. E a dieta tira justamente aquilo que é o seu copo. Como é que você se comporta? E quando o assunto é o bolso? Acontece que existe um tema bíblico que tem que ver com o bolso. E esse tema tem sido muito controverso, muito mal interpretado por diversos estabelecimentos religiosos por aí, que são de fato estabelecimentos, cada vez mais comerciais do que religiosos. E algumas pessoas preferem evitar entrar nesses assuntos. Acontece que a Bíblia trata isso de uma maneira muito coerente. E quando colocado em uma perspectiva correta, nós podemos tirar uma belíssima lição desse assunto. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. Lá em Mateus capítulo 23, o verso 23. Mateus, primeiro dos evangelhos, pelo menos na ordem bíblica, na ordem da tua Bíblia, e da minha também. Capítulo 23, verso 23. Diz assim, Jesus a respeito dos líderes religiosos. Jesus falando aos líderes do estabelecimento religioso dos seus dias. E vamos ver se há semelhanças entre os líderes religiosos dos dias de Jesus e os líderes religiosos dos nossos dias, ou pelo menos alguns deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são eles? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Na tua Bíblia pode estar fé. E nós vamos tratar disso mais para o final da mensagem. Fé ou fidelidade. Alguém tem aqui a versão que está dizendo fidelidade? Não. Bíblia de Jerusalém, versão corrigida, fidelidade. E fé. A maioria está com a Almeida Revista Atualizada, possivelmente. Ou a NVI. Nós já vamos tratar desse assunto. Desmond Tutu, arcebispo anglicano, sul-africano, ele disse certa vez a respeito das missões na África. Desmond Tutu, ele foi, na década de 80, laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele é muito engajado nas lutas foi muito engajado na luta contra o apartheid, contra as diferenças raciais. Ele até hoje se posiciona de maneira muito contundente nesse contexto de conversa interreligiosa. Tenta fazer uma aproximação. Um dos seus últimos livros lançados, Deus Não É Cristão e Outras Provocações. A ideia é mostrar, é uma compilação de mensagens dele. A ideia é mostrar que Deus oferta a salvação a todos os povos, a todas as nações. E certa vez falando daquela ênfase missionária de americanos e europeus na África, assim como houve também por um período na América Latina, ele disse que quando estávamos só nós aqui, nós tínhamos gold, mas não tínhamos God. Tínhamos dinheiro, mas não tínhamos Deus. Aí vieram os missionários americanos e nos ensinaram a orar. E foi mais ou menos assim que eles nos ensinaram a orar também. E alguns antigos pastores de igrejas por aí tinham o costume de falar assim como os missionários americanos falavam para eles. E eles nos ensinaram a orar. E nós fechamos os olhos e fizemos orações. Quando nós abrimos os olhos, nós tínhamos God e eles tinham gold. Quando nós abrimos os olhos, nós tínhamos Deus e eles muito dinheiro. Será que é essa a concepção geral do assunto, do tema do bolso, pregado por aí? Quando você liga a televisão, como é tratado esse assunto? De maneira bíblica ou a sua percepção, a percepção desconfiada?
Eu não posso brincar com a tua inteligência e dizer que não há maldosos ou maldade em muitos desses estabelecimentos religiosos. É claro e evidente que muitos discursos não são compatíveis com o bom senso. Vemos cada vez mais donos de igreja, milionários e membros enganados. Como aquele cartoon que eu vi certa vez, de 2 rapazes saindo da igreja. E eles estavam só de samba canção. E um olhou para o outro e disse assim: rapaz, esse foi o melhor sermão de oferta que eu já vi na minha vida. Será que é essa mesma perspectiva bíblica da questão da fidelidade do bolso? Uma porção de bispos, apóstolos, pastores, missionários e sei lá mais o que, sem escrúpulos, adotam condutas desviantes, usam o texto sagrado sem qualquer respeito e tornam as verdades bíblicas confusas, onde a primeira reação de alguém minimamente inteligente, que foi exposta a tais discursos, é rejeitar prontamente qualquer assunto que tem que ver com isso, porque foi um assunto que se tornou maculado, e mesmo quando colocado em perspectiva correta, e quando ele faz todo sentido, ainda assim muitas pessoas o rejeitam. Não era diferente nos dias de Jesus. O assunto dos dízimos e ofertas era mal conduzido pelos líderes do estabelecimento religioso dos seus dias. Contudo, o episódio de Mateus nos diz que o grande problema não estava com a teologia do dízimo, mas com a conduta do doador. Não com a teologia do dízimo, mas com a atitude do doador, as motivações do doador. Mais uma vez, Jesus reorienta a aplicação de uma prática legítima. Ele não anula a prática do dízimo. Pelo contrário, ele endossa a prática do dízimo, mas condena a atitude, a motivação com a qual os escribas e fariseus praticavam. Eu espero que o estudo dessa manhã nos ajude a colocar esse assunto em perspectiva correta. E nós vamos ficar nesse verso e vamos extrair lições desse único texto bíblico. Claro, vamos usar alguns textos paralelos, mas a mensagem desse único verso. Às vezes nós estudamos a Bíblia e vamos sair para o trabalho e pega a Bíblia e lê rapidamente um salmo, e lê um salmo inteiro e tiramos pouco proveito daquilo. Um estudo da Bíblia pode extrair coisas maravilhosas de cada pequeno verso. E olha quantas lições nós vamos poder tirar desse único verso. Versículo 23 do capítulo 23, ele começa assim: com Jesus denunciando a dissimulação dos líderes religiosos. Líderes dissimulados, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. Eu acho que é conhecimento de todos que os escribas e os fariseus eram aquela classe piedosa, extremamente religiosa, que aparentavam ser altamente obedientes e observantes da lei. Os escribas, eles eram os teólogos da época, pessoas muito capazes para trabalhar o texto bíblico. Eles tinham pegado todas as leis da Bíblia e transformado em regulamentações próprias. E agora Jesus os chama de hipócritas. E o que são os hipócritas? Os hipócritas são aqueles atuantes, atores. Hipócrita é alguém dissimulado. Você conhece pessoas dissimuladas? Para entendermos o contexto, nós podemos vir ao versículo 1 do capítulo 23, e diz assim, dali em diante. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, que tem que ver com as vestes. Amam o primeiro lugar nos bancos e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Assim eram os hipócritas dissimulados. Como é difícil conviver com pessoas dissimuladas. Sabe aquela pessoa na empresa? Aquela pessoa que almeja muito aquele cargo de gerência, só que você olha para ela, ela não tem competência alguma para assumir o cargo de gerência. Não tem competência comportamental, nem competência técnica suficiente para assumir aquele cargo. Só que então, de algum jeito suspeito, questionável, você chega um dia na empresa e quem é o teu gerente? Aquela pessoa. E você se pergunta, como assim ela chegou lá? Mas ela chegou lá. Disseram para ela que ela é gerente e ela acreditou que é gerente. E ela não sabe ser gerente, então ela dissimula. Está sempre ocupada. Chega sempre para você, mexendo nos papéis, ajeitando óculos com pressa. Ela não sabe o que está fazendo ali.
E aí ela entende que ser gerente é supervisionar, é entregar resultado e é cuidar das pessoas. Então ela aplica aquele método de microgestão. Você gosta de microgestores? Conhece os microgestores? Aqueles que ficam no teu pé, fazem a gestão da troca do galão de água do filtro. Olha, hoje é você que vai trocar o galão de água do escritório, viu? A gestão dos 5 minutos de atraso daquele funcionário que vem de trem. A gestão de com quem você está falando da outra equipe. Porque se você está falando com alguém da outra equipe, pode ser que você esteja querendo me derrubar. E quando alguém se destaca na equipe, é melhor dificultar o trabalho dele. Porque é sombra, está querendo tomar minha cadeira. Falaram para ela que ela é uma gerente. E ela acreditou que é uma gerente. É como aquela ideia proposta por Sartre na Náusea, do garçom, sabe? Aquela ideia do dissimulado. Falaram para ele que era um garçom, ele não é um garçom, e esse é o exemplo do Sartre. Então ele dissimula como se fosse um garçom, ele faz como se fosse, ele é um ator. Ele é um mau ator de garçom fora do teatro. Ele se esmera, ele vai, ele fica de olho, ele quer atender. E quando esse tipo de gente entra na igreja? Eu tive a oportunidade de passar por muitas igrejas em que meu pai foi pastor, eu cresci acompanhando algumas igrejas, e por interior afora do Brasil, por diversas vezes em alguns lugares a gente encontrava aquelas igrejas, isso não acontece mais, isso é coisa do passado, mas igrejas que tinham o dono da igreja, e quando você chegava, o pastor chegava, a primeira coisa que quem se apresentava era o dono da igreja. Olha, pastor, aqui é assim, aqui funciona assim, e ele era o líder. Falaram para ele que ele era o ancião da igreja e ele acreditou que era. E agora ele faz a microgestão do penteado do cabelo, a microgestão do tamanho da saia, a microgestão. Dissimula, faz como que se fosse. E quando ele perde o cargo, não, mudou completamente, perdi o status. Agora tudo que acontece na igreja é ruim. Fica sentado no canto dele falando assim, esse programa aí podia ser melhor, se fosse eu, ia ser muito melhor. Conhece pessoas assim? Não existem mais nos nossos dias pessoas assim. Eu tenho certeza. Não existem. Jesus denuncia os dissimulados. Assim são os hipócritas. E Jesus nunca pegou leve com esse tipo de gente dissimulada. Nunca pegou leve. Mas a narrativa bíblica continua. E o verso 23 ainda. Nós temos lá a segunda parte. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Porque tens dado o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Como assim? Jesus aqui denuncia a aplicação equivocada da lei. O dízimo era uma lei que deveria ter sido seguida. E deveria ser seguida. E lá em Deuteronômio 14, o verso 22 e o verso 23, você tem lá a descrição de como devia ser o dízimo. E lá em Deuteronômio diz que deveria ser dado o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Não diz que tinha que ser dado o vinho, ou melhor, o dízimo da hortelã, do endro ou do cominho. A tradição rabínica dos escribas da época de Jesus que tinham construído essa ideia, porque era conveniente para eles. Então aquelas pessoas ficavam pesando cada folhinha do cominho. Imagina 10% de uma folha de cominho. Era isso que eles faziam. Excessivamente rigorosos. Mas negligentes com o amor. Negligentes com a atenção ao próximo. Jesus censura nesse trecho os perfeccionistas. Sabe? Aquelas pessoas que acham que podem conquistar méritos por serem excessivamente rigorosas no seu cumprimento da lei, na sua obediência. Champlin conclui que, mediante essas leis, transformavam a religião em meras observâncias escrupulosas. Vede-os diante das suas balanças a pesarem o coentro, incluindo até mesmo os raminhos e o cominho. Ao mesmo tempo que eram excessivamente criteriosos com as regras, eram desatentos ao amor ao próximo. Será que nós superamos esse comportamento nos nossos dias? O que dizer daquelas pessoas profundamente preocupadas com a temperança? Na questão do regime alimentar, mas totalmente intemperantes em seus preconceitos e suas inclinações para condenar os outros, que não atingiram o seu nível. Ou aquele homem de negócios meticuloso, disciplinado, que frequenta todos os cultos da igreja, mas que nos seus negócios é leviano, faz negócios ilícitos. Será que só frequentar a igreja resolve o problema dele? Um exemplo bíblico emblemático desse tipo de gente é conhecido, muito conhecido naquele episódio do jovem rico. Você se lembra dele? Mateus 19, um pouco antes desse episódio. Aquele rapaz, ele era rico, muito bem sucedido. Ele tinha aplicado um plano de carreira para a sua vida.
E muito precocemente ele já tinha atingido níveis da sua carreira previstos. Ele era um exímio cumpridor de regras, modelos de produtividade. A Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades, e ele tinha um plano de carreira, mas ele sentia falta de algo menos, que não fosse perecível, porque a carreira, ela foca coisas perecíveis, desse lado da eternidade. Aquela ideia de que quem morre com mais brinquedos ganhou o jogo. Então ele queria um plano de vida. E aí então ele fica sabendo que Jesus está passando por ali, ele busca Jesus. E ele chega para Jesus e diz o quê? Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem agora, ele não queria mais sobre o seu plano de carreira, ele queria um plano de vida. Algo perpétuo, algo eterno. E qual não é a sua surpresa quando Jesus responde para ele: você quer herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. E ele fala: mas os mandamentos eu guardo, todos eles eu obedeço à risca. Quais mandamentos? Então Jesus cita alguns, os mandamentos sociais do decálogo, dos 10 mandamentos, aqueles 6 últimos. Ama teu pai e tua mãe, não roubarás, não adulterarás, e por aí vai. E naquele momento aquele jovem ficou confuso, porque aquilo ele fazia e fazia muito bem. Fazer era com ele mesmo, cumprir regras era com ele mesmo. Acontece que salvação não tem que ver com fazer, salvação tem que ver com aceitar. E agora, sem entender muito bem, ele vira e fala assim: mas isso tudo eu tenho feito. E aí lá no verso 21 e o verso 22 do capítulo 19 de Mateus, Jesus responde assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vírgula, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois, vírgula, vem e segue-me. Se queres ser perfeito, vem e segue-me. Perfeição na Bíblia não tem nada a ver com impecabilidade. Perfeição na Bíblia não tem nada a ver com ausência de pecados. Perfeição na Bíblia tem que ver com andar com Cristo, com seguir a Jesus. Você se lembra lá de Gênesis 5? O que fala de Enoque? Enoque, o que ele fez? Andou com Deus. E de tanto andar com Deus já não foi mais? E Gênesis 6, o que fala de Noé? 6:9. Noé achou graça diante de Deus porque Noé andava com? E Gênesis 17:1, que fala do chamado de Abraão. Abraão, ser perfeito, anda na minha presença. Perfeição é andar com Deus. E agora, Jesus vira para o jovem rico e fala assim: queres ser perfeito? Vem e... Aquele jovem, ele era muito rico para seguir a Jesus. Aquele jovem, ele tinha adotado um modelo de carreira muito adequado para os seus dias. Aquele jovem, ele sabia cumprir regras. Se Jesus excedesse as regras dos escribas e dos fariseus para ele, ele falou assim: não é só mais os mandamentos, agora você vai cumprir isso, isso, isso. Cumprir listas de faço ou não faço é muito fácil. Muito fácil. Acontece que salvação não tem que ver com fazer, tem que ver com aceitar. E muitos conseguem fazer, mas não conseguem aceitar. E o verso continua, e aqui nós caminhamos para a parte mais importante do texto. Ele diz assim: Jesus faz um convite agora àqueles pretensos doadores. Jesus convida à fidelidade. Ele diz assim, na parte final do verso 23 de Mateus 23: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Nessa última porção do texto, Jesus trata de 2 coisas. Primeiro, ele reforça a prática de dizimar. Jesus endossa o mandamento do dízimo. Jesus, ele não anula, ele diz: façais isso, sem omitir as outras. Ou seja, faça também as outras, é certo fazer, mas com uma atitude diferente. Jesus não condena a prática, ele condena a atitude do doador. A Bíblia é muito clara quanto à efetividade da prática dos dízimos. Devolver a 10ª parte da renda. E Jesus reforça essa prática ao dizer: deveis fazer isso sem omitir aquilo. Alguns querem dizer que a prática do dízimo é uma lei de Moisés e, portanto, ela é apenas para os judeus. Alguns querem dizer que a questão do dízimo, e você vai ouvir muita coisa por aí, que a questão do dízimo tem que ver com a aliança sinaítica, a aliança que Deus fez com Moisés no Sinai. E a partir dali, só para o contexto daquela aliança que Deus fez com Moisés no Sinai, aqueles membros daquela aliança deveriam ofertar o dízimo, ou dar o dízimo, ou devolver o dízimo. Acontece que muito antes da aliança sinaítica, muito antes de Moisés, o dízimo já aparece na Bíblia como uma prática pressuposta pela Bíblia. A Bíblia pressupõe o dízimo. Lá em Abraão, Gênesis 14:20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão
o dízimo. Abraão, voltando da conquista, ele encontra o rei e sacerdote Melquisedeque, e ele entrega a 10ª parte de tudo que ele havia conquistado. O neto de Abraão, Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, verso 22, diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A Bíblia, ela já pressupõe o dízimo. Ela pressupõe o mandamento da 10ª parte. Muito antes da lei de Moisés. Muito antes da aliança sinaítica. Perceba, a Bíblia, ela não se preocupa em provar a prática do dízimo. Ela apenas a pressupõe. Quando lemos os relatos de Abraão e Jacó, fica evidente que era uma prática anteriormente prescrita. E quando Moisés relata, não vê necessidade de justificar algo que já era senso comum no seu tempo. Mas um outro critério hermenêutico, para entender se essa prática deveria permanecer no cristianismo ou desaparecer na igreja cristã, tem que ver com como Jesus tratou essa questão. Existem algumas coisas que o cristianismo, ele descontinuou do judaísmo. A circuncisão, por exemplo. Existem outras coisas que claramente o cristianismo continuou do judaísmo, como o sábado, e nós já vimos no mês passado isso. Existem algumas coisas que o cristianismo adaptou. Mas e o dízimo? Como entender o que continuou e o que não continuou? Um dos critérios para avaliar o que continuou e o que não continuou tem que ver com como Jesus se relacionou com aquele assunto. O que Jesus falou a respeito. Aquilo que Jesus falou a respeito é o que o cristianismo, os seguidores de Jesus Cristo deveriam fazer. E no versículo 23 de Mateus 23 nós vemos claramente Jesus endossando a prática do dizimar. O problema é que a questão toda não estava com a prática. Isso era tranquilo. O problema estava com a atitude do doador. Por que eu dou? Quais são as minhas motivações ao doar? E aí você vê diversas teologias por aí pregando que você deve doar para barganhar com Deus. Olha, tem que ser o peixe, hein? Porque a tartaruga não procria não, tem que ser o peixe. A esse nível de discurso você encontra em alguns lugares. Um absurdo. O maior absurdo dos nossos dias talvez seja a teologia da prosperidade, que engana os mais humildes e os mais simples por aí. Qual é a verdadeira atitude do doador? Um segundo assunto que Jesus propõe, nessa última parte, tem que ver com a fidelidade. A fidelidade como uma verdadeira motivação para o doador. E aqui eu queria elencar algumas motivações para dizimar e ofertar, que vejo terem sido tratadas como um equívoco por muitos discursos por aí. Existem aqueles que doam por investimento, você já viu? Aquele que doa por investimento, aquele que investe é um investidor, um bom investidor. E hoje em dia o mercado religioso está muito rentável, então vale a pena investir em Deus. Sabe aqueles que usam muito mal aquele texto de 2 Coríntios 9:6, que diz assim: aquele que muito semear, muito também ceifará. E agora ele raciocina assim: se eu semear muito, eu vou colher muito. Se eu semear muito no reino de Deus, eu vou colher muito. Mas quem investe no reino de Deus para colher muito está investindo em si mesmo, não no reino de Deus. O que o texto está dizendo é que se você semear muito no reino de Deus, frutificará muitas coisas para o reino de Deus. Se você semear nas coisas de Deus, as coisas de Deus irão crescer. O problema com a ideia do investimento é que o investidor, ele trabalha com a cabeça na contabilidade. Ele contabiliza sempre, constantemente, ganhos e perdas. Então ele começa a investir muito, ele começa a olhar para Deus e se acha no direito de Deus, agora eu dei bastante. Agora o justo é que o Senhor também retribua, né? Agora o Senhor está aí. Será que essa é uma postura correta diante de Deus? A motivação da doação pelo interesse do retorno não é uma motivação correta à luz da Bíblia Sagrada. Essa barganha com Deus é o grande perigo da teologia da prosperidade. Quem raciocina em termos de investimentos, trata Deus como um mero grupo, ou o estabelecimento religioso como um mero grupo de investimento. Como que se aquilo que você está dando já não tivesse sido dádiva de Deus para você. Enquanto o retorno for vantajoso, essas pessoas permanecem doando. Quando o cenário inverte, o dízimo é o primeiro a sair da lista do investimento. Porque não está rendendo mais. Que nem aquela história do menininho que estava indo para a igreja, a mãe deu 2 moedas para ele de R$1. E falou assim: filho, é o seguinte, você está indo para a igreja. Uma dessas moedinhas de R$1 você vai deixar lá na igreja. A outra, você na volta pode comprar um picolé. Bons tempos em que o picolé era R$1. Hoje uma paleta mexicana é 12.
Para quem gosta dessas coisas, que faz mal para a saúde. Tem leite condensado no meio? Não pode. É difícil, né? Bom, o menininho estava indo, e no caminho ele tropeçou. E quando ele tropeçou, uma das moedinhas caiu no fosso. E ele olhou para si e falou, que pena, hein, Deus, logo a sua. Puxa vida, que chato. Logo a sua, e aí? É mais ou menos assim. O investidor, ele trabalha assim, ele começa investindo em Deus. Quando as coisas, o cenário inverte, a primeira a sair da lista é aquele mau investimento, que daí agora o cenário mudou. E doar para Deus, quando se torna um mau investimento, é o primeiro a sair da sua listinha, da nossa listinha, não estou dizendo sua, mas da lista destes investidores. Eles põem no papel, todo mês, olha aqui, tal, aqui. Ai de Deus, puxa vida, esse mês não vai fechar em Deus, que pena. Foi a sua que caiu no fosso. O problema está na nossa atitude como doadores e não no ato de doar. Investir em Deus, de repente Deus virou pique, de repente Deus virou pé quente. Ou melhor, Deus virou um bom investimento. Em tempos de Petrobras valendo o equivalente a uma paleta mexicana, investir em Deus está valendo muito mais a pena. Aparentemente as pessoas estão enriquecendo. Pelo menos alguns líderes por aí estão. Mas com certeza essa não é, líderes religiosos, mas com certeza essa não é uma motivação bíblica. Uma segunda atitude de doador equivocada tem que ver com a obediência dissimulada. Dar por obediência dissimulada, vazia, sem significado. Era esse o grande problema dos fariseus no contexto do nosso estudo. Aqueles que fazem por obrigação e ao cumprirem se enchem de uma sensação de dever cumprido. Pronto, agora eu fiz a minha parte. Agora eu estou muito bem. Como o jovem rico que guardava toda a lei, mas isso era vazio. Esse senso de dever cumprido pode ser muito perigoso quando ele se transforma numa concepção de mérito. Quando você começa a achar que merece o favor de Deus porque você está sendo bom. Quando você começa a se sentir merecedor, esquecendo que o favor de Deus é transmitido através unicamente da sua graça, que por definição é um dom imerecido. Somos salvos unicamente por um dom imerecido. Quando fazemos por merecer, estamos muito possivelmente nos destituindo do dom imerecido. E por consequência, correndo um sério risco, porque a salvação é unicamente por um dom imerecido. Quem cumpre as suas obrigações e tem um senso de mérito, diz assim para Deus, eu fiz a minha parte, agora é a tua vez. Como se Deus fosse seu devedor agora. Deus nunca será seu devedor, meu querido. Muito menos meu. Não fez mais do que a sua obrigação e ainda quer ser reconhecida. Que nem aquele caso, sabe quando você, por um descuido, esquece de pagar o licenciamento do carro. E você não lembra que era para ter pago, ou que já passou do dia, ou que a sua placa, ou seja lá o que for, você não pagou no início do ano junto com o IPVA. Não deu. E aí chegou o mês da tua placa, você saiu para viajar, foi para Praia Grande. Pegou imigrantes ali, rapaz. Se você nunca foi parado pela polícia, nesse dia que você está com maus lençóis, eles vão te parar. Tenha certeza, mas é assim, ó, é certo. Vão te parar. E vão te cobrar, porque você não está com as suas obrigações cumpridas. Aí você fica muito bravo com aquilo. E o relógio, acho que está na hora, né? Não, está acabando, já deixei ele aqui. E você fica muito bravo com aquilo. Então você resolve chegar em casa, pega o guincho, traz o carro, tira lá do pátio para onde ele foi. Nunca passei por isso, gente, eu só sei que é assim. É sério. E aí, você resolve pagar tudo direitinho. Você fala, não, agora eu vou pagar tudo. Paga tudo. E a primeira coisa que você faz é, agora eu vou para Praia Grande. Para Ubatuba. E você pega a estrada. E não faz isso nos feriados. Faz isso, porque senão você vai ficar mais bravo ainda. E quando você está legalizado, quando você está obediente, quando você está conforme as regras, eles nunca te param. E você passa olhando para o guarda assim, vai, me para agora, porque quando você me parar, eu quero te mostrar, eu quero esfregar para você ver que está tudo certo comigo. Isso não é mais do que a sua obrigação, você não tem que ser reconhecido por isso. Você não fez mais do que o seu dever. E assim nós tratamos com Deus. Nós devolvemos o que é dele e depois falamos assim, agora você tem que me reconhecer. E essas pessoas que têm o senso de mérito, elas trazem isso para tudo na vida. E elas começam a obedecer, elas começam a olhar para o lado e falam assim, você não está obedecendo. Olhe como eu obedeço. O que está acontecendo aí na tua vida, hein, que você não está obedecendo? Porque eu estou conseguindo obedecer. Se eu estou conseguindo obedecer, você também tem que conseguir obedecer. Como é difícil conviver com pessoas assim. É muito
muito difícil conviver com pessoas assim, que têm um senso de dever cumprir, de mérito naquilo que fazem. Pessoas que vivem naquele sistema kantiano, aquela ideia de Kant, de dever cumprido pelo simples fato do dever. Eu obedeço porque a obediência é um fim em si mesmo. Eu obedeço porque tem que obedecer. Não importa a razão. Eu obedeço. É uma boa ideia, Kant trabalha ela. Mas não é mais ou menos isso que a Bíblia tem para dizer. Pessoas assim vivem com medo, cumprem a obrigação com medo de que, se não fizerem, serão punidas. Estão em pé porque mandaram, mas queriam no fundo estar sentadas. Sabe quando você fica em pé por obrigação, mas você queria estar sentado? Isso não serve para Deus. Não adianta. Suas atitudes não vêm de dentro, elas não são autênticas. Um terceiro aspecto, uma atitude não tão coerente com o que a Bíblia diz, é a gratidão. Essa é uma motivação nobre. A gratidão é uma motivação nobre. Tem duas palavrinhas que são muito nobres e que são pouco usadas. Quais são elas? O me perdoe, me desculpe. Como é difícil você arrancar isso de uma pessoa. E o muito obrigado. A gratidão, ela é bíblica. A Bíblia, inclusive, propõe ofertas de gratidão. Você tem que dar ofertas de gratidão. E como é difícil agradecer? É fácil você exigir. No final do ano eu estava fazendo um momento de reflexão com a minha família. E nós estávamos pensando naquilo que nós podíamos agradecer. E me veio um insight na mente na hora. Falei, puxa vida, olha só, eu peço tanto para que Deus abençoe a minha filha. Para que Deus me ajude a educá-la num contexto secularizado da nossa cidade, um grande centro urbano. É complicado. E eu peço que Deus cuide dela, e da saúde dela, e do crescimento dela, e do desenvolvimento dela. E eu peço isso constantemente, às noites, antes de dormir no berço. E ela não dorme, a Vitória, sem que coce as costinhas dela. Então todas as noites tem que estar do ladinho dela, até ela dormir. E no final do ano eu percebi que nós tínhamos passado o ano inteiro sem ter levado a Vitória um dia sequer para o hospital. Um ano inteiro sem ir para o hospital um dia sequer. E eu nunca agradeci a Deus por isso, porque eu nunca tinha notado que Ele estava me abençoando a cada dia, e eu não percebia. Nós não temos a característica de sermos agradecidos, nós não percebemos as atitudes de gratidão, nós não somos como uma criança. A criança, ela reconhece. Você pergunta para a criança, quando ela está com uma camisetinha nova, que a avó deu, você fala assim, nossa, que camiseta bonita, o que ela fala? A primeira coisa, foi a minha avó que deu. Aí as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você é bom. E você fala assim, sou bom mesmo. É isso, eu sou muito bom mesmo. Eu não tinha reparado, eu sou bom, muito bom mesmo. Eu tinha um professor, não vou dizer aonde, mas ele era assim, um dia na sala de aula, alguém comentou que ele era muito bom, ele parou e falou assim, olha, eu não tinha percebido, mas é verdade, eu sou bom mesmo. Puxa vida. Nossa, como você é bom, foi Deus que me deu esse dom. Como a sua camisetinha é linda, foi minha avó que deu. Como você faz isso muito bem, foi Deus que me deu esse dom. Isso é gratidão constante e nós não vivemos assim. A gratidão é um motivo muito nobre, mas ela ainda não é a razão mais adequada à luz da Bíblia para o verdadeiro doador. Existe um espaço para isso. O perigo da gratidão é que quando você não é abençoado, não tem do que ser grato, então também não tem por que doar. Gente que doa por gratidão geralmente navega bem em tempos de vacas gordas. Dá porque tem para dar, doa porque tem para doar, porque tem sobrando. Doa porque foi favorecido, mas quando falta, quando está em dificuldade, na escassez, acha que não tem razão para doar. Esse é o perigo daqueles que doam por gratidão. Mas eu quero concluir nos últimos minutos que restam, falando da real motivação bíblica para doar, para contribuir. E isso tem que ver com a fidelidade. E é isso que Jesus coloca no versículo 23, no capítulo 23 de Mateus. Esse é o grande motivo apresentado por Jesus e a real intenção que precisamos para desenvolver no nosso trato com os dízimos. Talvez na sua versão esteja fé. Em algumas está fidelidade. Existe uma diferenciação semântica, sutil, na definição dos dois termos. Fé e fidelidade parecem ser a mesma coisa, mas não são. Acontece que a palavra grega aí nesse texto é pistis. E pistis tem por melhor tradução fidelidade. Lá em Abacuque diz, e o justo viverá por sua fidelidade. A tradução para o grego daquele texto de Abacuque é pistis. Romanos 3:3 fala da fidelidade. E a palavra grega ali é pistis. E aqui em Mateus é a mesma palavra, é fidelidade. Por que essa diferença? Eu, ao afirmar isso, eu estou muito bem acompanhado pelos talvez mais autoritativos exegetas
e dicionários e léxicos do grego bíblico. Isso faz bastante diferença quando avaliamos os sentidos semânticos das duas palavras. Existem 3 termos com uma semelhança semântica muito grande: crença, fé e fidelidade. Qual a diferença entre crença, fé e fidelidade? A crença, ela tem que ver com acreditar. Você decide acreditar em algo, então você crê. A crença ela é individualista, é uma decisão sua. Você acredita, seja por evidências, eu acredito naquilo porque aquilo tem evidências suficientes, ou seja por experiência, porque você experimentou aquilo e viu que aquilo é bom, você acredita. A fé é a crença mais confiança. A fé é quando você acredita e você confia. E por confiar, isso pressupõe, ou melhor, isso implica relacionamento com aquilo ou aquele algo em quem você confia. A confiança envolve relacionamento. A fidelidade, por sua vez, tem que ver com a fé, que é crença mais confiança, e mais uma outra coisa, que é o relacionamento comprometido. Você não fala que os cônjuges devem ter fé um no outro. Você fala que eles têm que ser fiéis. Tem de haver o quê? Fidelidade. Não basta você acreditar no teu cônjuge, não basta você confiar no seu cônjuge, você precisa haver fidelidade. Fidelidade implica relacionamento. Pressupõe relacionamento e implica compromisso. Enquanto que fé pressupõe crença e implica relacionamento, a fidelidade pressupõe relacionamento e implica crença. Nós doamos sistematicamente, não por investimento, não por obediência, nem por gratidão, mas por adoração. E a adoração envolve fidelidade. A fidelidade depende do nosso relacionamento com Deus. Assim como em um casamento, se casamos por conveniência, como se fosse um investimento, não estamos sendo honestos. E quantas pessoas casam por conveniência por aí? Porque é um bom investimento. Se o que nos impede de trair o cônjuge for apenas a obediência a uma regra imposta, e nós formos obedientes pura e simplesmente, mas o nosso coração deseja outra coisa, então não estamos sendo completamente sinceros. Se estamos juntos por gratidão, o relacionamento tende a durar enquanto houverem motivos para sermos gratos. Mas a fidelidade é maior do que tudo isso. Ela não se abala frente aos contratempos. A bênção está como uma resposta à sua fidelidade. Mas a fidelidade não pode depender das bênçãos. A bênção de Deus vem como resposta à sua fidelidade. Mas a nossa fidelidade não depende das bênçãos de Deus. E aqui eu concluo. O jovem rico, ele tinha uma carreira bem sucedida. Uma cosmovisão muito bem orientada. A sua visão de mundo, a sua visão de realidade era submetida às crenças judaicas. Ele cria em Deus, ele tinha valores, ele tinha um plano de carreira, ele queria um plano de vida, ele cumpria os mandamentos. Ele sabia bem o que fazer para ser salvo, mas não era capaz de aceitar o convite que leva à salvação. Salvação não é uma questão de fazer, mas uma questão de aceitar. Envolve fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Isso me remete a um exemplo bíblico, contraposto ao jovem rico, e é com ele que nós concluímos. Está lá em Daniel 3, aqueles 3 amigos de Daniel, você lembra dele? Como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. E um certo dia, o rei Nabucodonosor construiu uma estátua e convocou todo o reino para adorar a estátua, e todos deveriam se ajoelhar, e aqueles 3 estavam lá. E então tocou todos aqueles instrumentos, e no término dos instrumentos, o que era para fazer? E aqueles 3 rapazes não ajoelharam. Então aquele ancião da igreja, sabe aquele que a gente falou no início, lá o dissimulado, ele foi lá no Nabucodonosor e falou assim, ó, Nabucodonosor, aqui no nosso culto de adoração tem um lá que não ajoelhou. Tem 3 inclusive. Eu vou chegar nele lá e vou falar que ele tem que ajoelhar. Ele falou, traz esses 3 aqui. Quando ele viu, eram os 3 amigos de Daniel e eles eram bem quistos pelo rei. Ele falou assim, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar tudo de novo. Tudo aquilo lá, flauta, tudo aquilo. E aquilo é uma versão cômica na literatura judaica, na língua hebraica. Quando repete todos aqueles instrumentos de novo, Daniel está sendo satírico na sua escrita. Não tem muito graça mesmo a brincadeira no hebraico. Mas é assim. E aí, no término ele falou assim, vocês vão ajoelhar. Porque se vocês não ajoelharem, eu vou aumentar 7 vezes mais aquela fornalha, e vocês vão lá, e não vai ter Deus capaz de livrar vocês de lá. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? É a resposta daqueles 3 jovens. Lá em Daniel 3, versículo 16 a 18, eles respondem assim. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, é aqui que a gente encerra.
Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos nem te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele irá nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não quiser nos livrar, ainda assim, ó rei, fique sabendo que nós não vamos nos ajoelhar. Isso é fé e é fidelidade. Fé é acreditar que Deus é capaz de realizar o milagre. E fidelidade é continuar confiando nele, mesmo quando ele não realiza. Nós oramos pela cura, nós oramos por milagres. Mas quando nós oramos, não basta orar com fé, precisamos orar com fé e com fidelidade. Com fé de que Deus é capaz de curar, é capaz de realizar o milagre. Mas com fidelidade de que ele, mesmo que ele não faça, eu ainda o adoro, porque ele é soberano e os seus desígnios eu não conheço. Isso é fidelidade. E é esse o convite da adoração. É por isso que eu dou, por fidelidade. Você entende a diferença? Temos fé. Sabemos que o nosso Deus é capaz de nos livrar. Confiamos nele, mas temos fidelidade. Se o nosso Deus não quiser, ainda assim, continuaremos fiéis a ele, porque ele é soberano. Essa foi a resposta daqueles 3 jovens. Quando oramos por cura, por libertação, por milagres, por transformação, eu não sei por que você tem orado. Eu não sei em que você tem testado. Eu não sei em que você tem depositado a sua confiança, a sua fidelidade, a sua fé. Mas quando oramos por cura, por libertação, por milagres, por transformação, precisamos orar com fé, mas também orar com fidelidade. Sabendo que Deus é capaz de atender o nosso pedido. Ele sempre é capaz, Ele é o Todo-Poderoso. Mas também entender que Ele é soberano e que nós não conhecemos os seus desígnios. E o que Ele fizer, com toda certeza será o melhor para nós. Isso se chama fidelidade. É essa perspectiva que Jesus coloca para os verdadeiros adoradores e os verdadeiros doadores. Eu não dou por investimento, eu não dou por obediência, nem por gratidão. Eu dou por adoração, porque eu sou fiel a esse meu Deus, é esse o propósito certo. Jesus nunca anulou a questão dos dízimos. Ele condenou sim a atitude daqueles falsos adoradores. Gálatas 5:22 diz que sobre o fruto do Espírito. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Sabe qual é a notícia mais bonita disso tudo? É que a fidelidade é um dom. Não sou eu que desenvolvo a fidelidade. É Deus quem me concede essa fidelidade. Quando eu delibero fidelidade autonomamente, eu estou me tornando mais um desses dissimulados. A fidelidade, ela é fruto do meu relacionamento com Deus. Não tente ser fiel sem o relacionamento com Deus. Não tente a cura sem o médico. Não tente o céu sem Jesus. Não tente a cura sem o médico. Não tente ser fiel sem o relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que vai nos fazer entender o quão oportuno é doar com liberalidade. Porque lá em 2 Coríntios 6, Paulo fala que Deus ama o que dá com alegria. Você entende a diferença do que pregam por aí e do que a palavra de Deus diz a respeito dos dízimos e das ofertas? Nós só precisamos colocar as coisas de Deus na perspectiva correta e não buscando os nossos próprios interesses. Concluo entendendo que o estudo desse verso de Mateus pode me deixar tranquilo em relação à prática dos dízimos. A prática dos dízimos é uma prática sensata, sadia, recomendada pela Bíblia e endossada por Jesus. Com isso, eu posso aceitar todas as promessas de bênçãos que já vimos nos últimos sábados aqui, para aqueles que escolhem ser fiéis. Eu encorajo você a fazer um concerto com Deus, um concerto de fidelidade. Não faça como o jovem rico, que por ter muitas propriedades, acabou recusando o convite de Jesus. Permita que o Espírito Santo implante no seu coração o fruto da fidelidade. Ouse se aproximar de Deus. Ouse se relacionar com Jesus. E parafraseando o Marcão, que não está aqui, naquele belíssimo livro dele que eu li algumas semanas atrás, ouse crer. Ouse ser fiel. É esse o convite que eu faço para você nessa manhã. Podemos ficar em pé para sermos despedidos em oração?
Querido Deus, nessa manhã nós estamos aqui, cada um de nós com as nossas lutas, cada um de nós com as nossas angústias, com as nossas aflições, com a nossa ansiedade. Muitas e muitas vezes nós nos colocamos em situações de duvidar de Deus, da capacidade que Deus tem de resolver os nossos problemas. E somos tentados a tomar o controle da nossa vida, resolver por nós mesmos. Ó Pai, coloque no nosso coração um sentimento de fidelidade, um sentimento de compromisso. Ajuda-nos a nos mantermos mais relacionados contigo. Ajuda-nos a vencer, não as demais tentações, mas a maior das tentações, que é aquela de que, assim que acordamos, sequer falamos contigo. Só esse pequeno detalhe resolveria tantos problemas na nossa vida. Ajuda-nos a buscar intimidade, relacionamento com Deus, contigo, para que seja desenvolvido no nosso coração esses belíssimos frutos do Teu Santo Espírito. Sejamos pessoas mais amáveis, pessoas mais bondosas, pessoas mais amigáveis, pessoas que os outros gostam de estar junto, pessoas que conseguem ser uma luz por onde passam, pessoas que possam demonstrar o Teu amor através do amor delas pelos outros. Com relação àquelas nossas lutas, aquelas nossas aflições mais íntimas, aquilo que nós temos pedido por você, pela cura, pelo milagre, pela transformação, pela libertação. Ajuda-nos também, ó Pai, a compreender os Teus desígnios e a sermos fiéis à Tua soberania, por entender que Tu sabes o que é melhor para nós. Nós cremos piamente de que Tu és capaz de nos libertar, nos curar, realizar o milagre, mas que independente do que seja a Tua vontade, possamos permanecer fiéis, como fiéis adoradores. E que nos próximos cultos em que nos sintamos impelidos a adorar com a oferta e com os dízimos, que possamos fazê-lo com as motivações corretas. Não para que os outros vejam, não para parecermos merecedores de bênçãos ou de favores, mas por verdadeira adoração, porque somos fiéis, por fidelidade. Conduza-nos em segurança para os nossos lares. Continua conosco no decorrer deste sábado. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom restante de sábado a todos vocês.